Ninguém fala sobre isso. Hábitos que esfriam a presença de Deus na sua vida. Se você está assistindo isso agora, eu preciso te dizer algo com toda sinceridade. Isso não é coincidência. Você não caiu aqui por acaso. Talvez você tenha sentido ultimamente que a sua fé não é mais a mesma. Talvez tenha percebido que sua oração perdeu força, que sua alma parece mais pesada, que sua mente vive mais confusa do que clara, que sua vida espiritual não flui como antes. Talvez você tenha pensado: o que está acontecendo comigo? Por que eu não sinto mais a presença de Deus como eu sentia antigamente? Se isso descreve um pouco do que você vive hoje, então, por favor, fica comigo até o final, porque eu acredito que este vídeo é uma resposta para você. A verdade é que existem coisas que ninguém prega, ninguém comenta, ninguém te prepara para enfrentar. Porque não estamos falando aqui de pecados gigantes, escandalosos, destrutivos. Estamos falando de hábitos, pequenas escolhas, que vão esfriando seu coração pouco a pouco, sem você perceber. Ninguém cai da fé de uma vez. Ninguém se torna frio do nada. Ninguém acorda em um dia comum e diz: hoje eu vou me afastar de Deus. Nunca é assim. É devagar, silencioso, sutil. São pequenas permissões, pequenos desvios, pequenas distrações que vão drenando sua chama espiritual. Só que quando você acorda, já está distante e já não sabe como voltar. Mas antes de continuar, eu preciso que você entenda algo muito importante. Deus não se afasta de você. Quem se afasta é você. A presença dele sempre esteve ali, sempre estará ali. Mas existem comportamentos que criam um gelo na alma, um bloqueio no espírito, uma névoa na mente. E se você não identifica esses hábitos, você vai continuando a viver como se estivesse tudo normal, quando na verdade você está se perdendo por dentro. Por isso hoje eu quero te mostrar 4 hábitos perigosos, sutis, silenciosos, comuns, que esfriam a presença de Deus na sua vida. E mais importante do que isso, eu vou te mostrar como quebrar esses ciclos e voltar a viver uma fé quente, viva, vibrante e cheia da presença de Deus. Então fica comigo até o final. Não pula nada, porque talvez seja exatamente aqui que Deus vai reacender aquilo que estava quase apagado dentro de você. O primeiro hábito que esfria a presença de Deus na sua vida é a distração constante. E eu sei que talvez você não esperava por isso, mas presta atenção no que eu vou te dizer agora. O maior inimigo da sua vida espiritual hoje não é o pecado, não é o mundo, não é o diabo, é a distração. Não porque ela é maligna em si, mas porque ela rouba exatamente aquilo que Deus usa para transformar sua vida, sua atenção. Pensa comigo. Deus fala no silêncio, mas você vive no barulho. Deus se move na quietude, mas você vive na correria. Deus se revela na intimidade, mas você vive na superfície. Hoje, você tem o celular para te distrair, redes sociais que engolem horas da sua vida, notícias que te deixam inquieto, entretenimento que ocupa o espaço onde Deus queria falar. O inimigo não precisa destruir você se ele conseguir apenas te distrair, porque um coração distraído é um coração desconectado. E talvez, sem perceber, você se acostumou a viver com Deus de forma superficial, orando rápido, ouvindo devocional acelerado, lendo meia página de um versículo enquanto checa mensagens. Sua alma nunca desce para o profundo, e se você não desce, Deus não sobe. E aos poucos, o fogo apaga. O pior é que você nem percebe quando isso começou. Você só percebe quando já está frio. Mas deixa eu te dizer algo importante. A presença de Deus não se manifesta na pressa. A presença de Deus visita o coração que decide parar. Não porque Deus exige, mas porque você não consegue ouvir uma voz suave em meio ao barulho ensurdecedor da vida. Se você quer voltar a sentir a presença dele, você precisa voltar a dar atenção. Deus não disputa sua atenção. Ele espera por ela. E quando você volta o olhar, ele volta o fogo. A segunda atitude que esfria a presença de Deus na sua vida é a tolerância com pequenos pecados que você considerou aceitáveis. E eu sei que isso pode doer um pouco, mas fica comigo. Não estou falando de pecados enormes, escandalosos. Estou falando de pequenas concessões que fazem você se acostumar com a frieza. Você se acostuma com o palavreado. Você se acostuma com a fofoca. Você se acostuma com o conteúdo que sabe que não deveria assistir. Você se acostuma com as conversas que não edificam. Você se acostuma com pensamentos que contaminam sua mente. Você se acostuma com comportamentos que parecem pequenos, mas abrem pequenas rachaduras no coração. E lembra de uma coisa: gelo entra pelas rachaduras. A frieza espiritual sempre começa assim, com algo que não parecia grande demais. Mas um coração que aceita pequenas sujeiras deixa de perceber pequenas presenças. E com o tempo, aquilo que deveria te incomodar se torna normal. Quando você permite que coisas pequenas fiquem, você
Você não perde Deus, você perde sensibilidade. E quando a sensibilidade cai, a presença de Deus começa a parecer distante, mesmo quando Ele está perto. Mas deixa eu te dizer algo com todo amor. Deus não te chama para a perfeição, Ele te chama para a pureza. Pureza não é não errar, é não esconder. Pureza é confessar. Pureza é se arrepender. Pureza é voltar. Deus não se afasta porque você pecou. Ele se afasta quando você finge que não pecou. Ele não te rejeita quando você cai. Ele te chama quando você admite que caiu. A presença de Deus sempre corre para quem decide limpar o coração. A terceira atitude que esfria a presença de Deus na sua vida é a perda da obediência diária. Muitas pessoas dizem que querem mais presença de Deus, mas não querem mais obediência, e isso nunca vai combinar. A presença de Deus sempre se aproxima de quem caminha na direção dele. Mas quando você começa a ignorar pequenas instruções, quando começa a adiar aquilo que Deus já te pediu para fazer, quando você deixa para amanhã o que Deus mandou resolver hoje, você vai se afastando sem perceber. Obediência não é só sobre o que Deus manda você parar de fazer, é sobre o que Deus te manda começar a fazer. Talvez Deus te pediu para perdoar alguém, talvez Ele te pediu para voltar ao propósito, talvez te pediu para deixar um vício, talvez te pediu para voltar a orar de verdade, talvez te pediu para abandonar um relacionamento que está te destruindo. Talvez Ele te pediu para servir, para se reconciliar, para mudar atitudes. Só que quando você responde depois, seu coração já começou a esfriar, porque nada apaga mais a presença de Deus do que adiar o que Ele já falou. E lembra disso, a obediência não é uma regra, a obediência é um caminho. Quando você obedece, você se aproxima. Quando você não obedece, você se desvia. Deus não se cala por raiva, Ele se cala para ver sua resposta. E quando você responde, Ele volta a falar. Quando você volta a obedecer, a presença volta a fluir. Se você quer a presença de Deus queimando dentro de você de novo, comece a obedecer nas pequenas coisas. É nas pequenas obediências que grandes presenças são liberadas. A quarta atitude que esfria a presença de Deus na sua vida é um coração dividido. E esse talvez seja o ponto mais profundo desse vídeo. Porque muita gente acha que está se afastando de Deus porque pecou, errou, se distraiu. Mas na verdade, o que esfria a presença de Deus é quando outra coisa toma o lugar dele. E isso pode ser qualquer coisa. Seu trabalho, seu relacionamento, sua rotina, sua ansiedade, seu medo, sua busca por aprovação, seu futuro, sua própria vontade. A presença de Deus não divide trono. Ou Ele é o centro, ou as coisas começam a perder sentido. Quando algo ocupa o trono que é só dele, seu coração esfria. Não porque Deus te deixou, mas porque você colocou outra coisa como prioridade. E onde a prioridade muda, a presença diminui. Mas respira, porque aqui vem a boa notícia. Deus nunca desiste de reacender aquilo que apagou dentro de você. Ele nunca fecha a porta da presença. Ele nunca abandona quem se afastou. Ele nunca deixa de visitar quem decide voltar. Deus não te afasta, Ele te atrai. Ele não te condena, Ele te corrige. Ele não te rejeita, Ele te chama. Ele não te esfria, Ele te aquece. E é por isso que você está aqui agora. Porque existe algo dentro de você clamando para voltar a sentir o fogo de Deus. Existe algo dentro de você dizendo: eu não quero viver frio, eu não quero viver distante, eu quero voltar a sentir o calor da presença dele. E deixa eu te dizer, você pode, hoje mesmo, agora mesmo. Mas como voltar? Como reacender a presença de Deus na sua vida? Primeiro, pare e dê atenção. Separe um momento para Deus todos os dias, nem que seja 5 minutos, mas entregue 5 minutos inteiros. Deus faz muito com pouco quando o pouco é sincero. Segundo, limpe as pequenas rachaduras. Confesse, entregue, abandone, peça perdão. Não viva escondido. Deus devolve sensibilidade ao coração que se torna transparente. Terceiro, obedeça. Não adie, não negocie, não explique demais. Apenas faça. A presença de Deus sempre se manifesta quando você coloca o coração no lugar certo. E quarto, dê a Deus o trono novamente. Tire do centro o que tomou o lugar dele. Volte a priorizar o que você sabe que priorizava antes. Deus reacende fogo no altar que está disponível. E agora, antes de você ir embora, eu quero pedir algo muito simples, mas muito espiritual. Se essa mensagem falou com você, se você sente que Deus te chamou de volta enquanto você assistia, eu quero que você declare nos comentários: Senhor, aquece meu coração outra vez. Escreve isso, não por mim, mas porque é uma declaração espiritual. E Deus honra declarações espirituais. E agora, por favor, curta este vídeo, porque isso faz essa palavra alcançar mais vidas. Se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está esfriando espiritualmente. Você
pode ser a chama que reacende alguém hoje. Que Deus aqueça seu coração, que sua sensibilidade volte, que sua alma volte a sentir, que sua fé volte a respirar, e que você caminhe todos os dias carregando não apenas conhecimento sobre Deus, mas a presença viva dele dentro de você. Que Deus te abençoe profundamente. Até o próximo vídeo.